Olá, aqui é a Bruna, e junto com os meus colegas Felipe Cadre, Nicolas Pereron e Vinícius AB, formamos o grupo para o nosso projeto da aula. Nessa apresentação, vamos compartilhar os detalhes do nosso projeto, como o objetivo do jogo e os conceitos que foram vistos em sala de aula, além de explicar o código. Para começar, vamos contar o enredo do nosso jogo. No mundo dos bichos, temos o João, que é um coelho fazendeiro, que herdou uma pequena fazenda de seu bisavô. Após tentativas frustradas no ramo de compra e venda de bitcoins, João busca uma vida tranquila. Todos os dias ele planta e colhe seus vegetais e, ao entardecer, negocia com o mercador para garantir seu sustento. E, como objetivo para o nosso jogo, temos que a missão do jogador é crucial para o bem-estar de João. A ideia é simples: a cada dia que passa, você deve ajudar o João a colher mais frutos, cultivar plantações mais robustas e negociar com o mercador para acumular dinheiro. Tudo isso para realizar o grande sonho de João, estabelecer sua própria fazenda de minerações de bitcoins. Prepare-se para embarcar nessa jornada e fazer a fazenda de João prosperar. O nosso projeto visa o objetivo de criar um espaço virtual único, envolvente, projetando para proporcionar aos jogadores uma experiência calma, relaxante e, acima de tudo, divertida. Em nosso universo digital, os jogadores têm a oportunidade de se envolver em um emocionante desafio, transformar a fazenda do seu em um próspero paraíso agrícola para poder investir tudo em bitcoins. Em Unasp Valley, você não apenas planta, cuida e colhe uma variedade encantadora de frutas, árvores e cogumelos, mas também tem a liberdade para moldar a fazenda dos seus sonhos, seja criando deslumbrantes paisagens, construindo estruturas encantadoras de personagens que cada detalhe acreditam que a criatividade do jogador é a força motriz por trás do sucesso de jogos desse gênero. No coração desta mágica fazenda está o nosso amado protagonista, João, o coelho curioso e destemido. Todos os dias os jogadores têm a oportunidade de interagir com o carismático vendedor que visita a fazenda proporcionando momentos divertidos de barganha e troca. Acreditamos que esta interação adiciona uma camada especial de charme e socialização ao jogo, tornando a experiência ainda mais cativante. Pensado para todos os jogadores casuais que buscam jogos de simulação e construção que oferecem liberdade, tranquilidade e diversão descompromissada. Conteúdo praticamente infinito, onde os jogadores podem continuar cultivando, personalizando e expandindo sua fazenda, sempre descobrindo novas oportunidades e desafios ao longo do caminho. Almejamos ser a referência para aqueles que buscam refúgio virtual, onde a criatividade floresce e a tranquilidade é preservada, e a diversão casual é garantida. O Nasp Valley não é apenas um jogo, é uma jornada única e encantadora que convida os jogadores a se perderem na magia da fazenda e exploram as infinitas possibilidades que ela oferece. Os fundamentos. A gente pode começar primeiro com os fundamentos principais das coordenadas, né, que tem o x e o y de posições de planos bidimensionais. Um exemplo que pode ser usado é o tamanho da tela, que você pode encontrar no arquivo settings, na qual o tamanho da tela é de 1200 a 720. No caso, sendo 1200 o x, que é a horizontal, e 720 a vertical. O jogo também ele utiliza uma renderização em tempo real, que é o processamento contínuo de elementos visuais e garante uma experiência dinâmica e responsiva. Um exemplo que pode ser utilizado é a chuva, que com um momento aleatório ela acaba sendo utilizada na qual interfere com o jogo também. E outro fundamento são as paletas de cores, que você pode encontrar dentro do arquivo Sky, dando um exemplo, né? Que você tem três variáveis, que é o Start Color, Start Reset e End Color. E eles utilizam para mudar a cor da tela, para fazer a transição de dia para de noite. E basicamente, quando fica de noite, a tela vai ficando mais azulada, e quando ela vai ficando mais de dia, ela vai ficando mais amarelada. É assim que funciona as transições de dia para noite. Nós também exploramos alguns outros conceitos que foram aprendidos como fundamentos da computação gráfica, como a translação, reflexão e rotação. Na translação do jogo, nós podemos definir como deslocamento em uma direção no espaço, que altera as coordenadas de um objeto.
Um exemplo no jogo concreto seria o movimento do personagem para a esquerda, que é uma translação. Isso pode ser encontrado, inclusive, no arquivo player.py, na linha 111, em que ele faz uma self-direction no eixo X com igual a -1, fazendo ali um movimento de translação. Já na reflexão, nós temos uma inversão e espelhamento de elementos. Cria uma cópia simétrica. E isso pode ser encontrado no sprite inicial criado para o lado direito, que se utiliza uma reflexão utilizada para gerar a versão do lado esquerdo. Isso é eficiente em termos de recursos e mantém a consistência visual. Já em rotação, há mudança de orientação de objeto, que geralmente ocorre em torno de um ponto fixo. Um exemplo no jogo seria o sprite dos personagens, que rotacionam dinamicamente ao se mover em diferentes direções, como para cima, para o lado, para a esquerda, para a direita. Então, esses são alguns exemplos. Ele adiciona um dinamismo visual e expressa a movimentação do jogador. Esses conceitos, além de serem os pilares técnicos do jogo, são elementos artísticos fundamentais. A aplicação inteligente desses conceitos contribui significativamente para a atmosfera do jogo, jogabilidade, estética, geral, então proporcionando uma experiência envolvente e imersiva para os nossos jogadores. Agora vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento do jogo. O coração desse projeto reside em 14 arquivos .py, ou seja, foi desenvolvido na linguagem Python. Cada linha de código contribui para dar uma vida a um personagem que será o protagonista do nosso mundo virtual. Esse personagem é habilidoso, capaz de se mover em 4 direções distintas: o down, o left, o up e o right. E como toda boa história, cada movimento é organizado por uma animação, é acompanhado por uma animação única, criando um esmero e organizando em 20 pastas diferentes do nosso código. Mas a jornada do nosso personagem vai além do movimento básico. Ele interage com o ambiente por meio de ferramentas essenciais, como machado, como a água, como uma enxada. Cada uma dessas ferramentas tem suas próprias animações em ambos os lados, totalizando 4 animações para a enxada, 4 animações para o machado, 4 animações para a água. Imagine a complexidade e riqueza que isso adiciona à experiência do nosso jogador. A história visual continua a se desdobrar com a criação de 20 sprites distintas. Cada uma representa uma entidade única no nosso mundo virtual. Cada sprite é como uma peça de um quebra-cabeça, contribuindo para a construção da atmosfera e da jogabilidade. E claro, não posso esquecer da importância da água no nosso projeto. A ferramenta Water, que a gente criou, recebe destaque especial com sprite adicional, contendo em 4 imagens, enfatizando a relevância e possivelmente trazendo desafios únicos. Em resumo, esse trabalho não é apenas uma coleção de códigos e imagens, mas sim a criação de um mundo virtual que envolve o jogador, onde a lógica de programação se encontra como expressão artística. Espero que todos desfrutem desse jogo, justamente por esses detalhes. Alguns outros detalhes que eu posso destacar são a base sólida relacionada ao solo, que utiliza 21 imagens únicas e capta a essência do solo em diferentes direções, adicionando uma dimensão extra à experiência visual. Assim, nós temos diversas animações que são ali colocadas para o jogador em diferentes direções. Por exemplo, o B pode representar o bottom do nosso solo, o bottom left, o bottom right. Tudo isso tem uma animação e um sprite único. Imagine a riqueza e a nomenclatura, a nossa paisagem virtual. A chuva também representa de maneira detalhada uma composição de 2 pastas, o drop e o floor. A pasta drop captura o movimento descendente das águas de chuva, com 3 imagens que narram poeticamente a jornada desde as nuvens até o solo. Cada imagem é uma história em si, capturando a essência única de cada gota de chuva em seu percurso até a superfície. Por outro lado, a pasta Flor registra o impacto da chuva ao tocar o solo, com 3 imagens dedicadas a esse movimento crucial, da água com o chão. Essas imagens adicionam uma camada adicional de realismo ao nosso mundo virtual, ainda que 16 ou 8-bit, criando uma resposta visual ao fenômeno da chuva. Esses são alguns detalhes técnicos do nosso desenvolvimento. Agora vamos para o código, ver um pouco mais no detalhe todos esses pontos citados pelo Nicolas e pelo Vinícius. Bom, aqui no código a gente usou uma estrutura separando cada pedaço do nosso código ali em um documento .py, onde a gente conseguia instanciar ele e ir usando conforme a demanda que a gente precisava. Aqui em cima a gente tem 3 pastas principais aqui que armazenam alguns arquivos do jogo. No caso é a data, que está armazenando o mapa, que a gente já vai explicar melhor como que funciona.
Temos uma pasta de fontes, onde a gente tem 3 armazenamentos de fontes aqui diferentes que a gente está usando durante X momentos do jogo ali. Tem a pasta de gráficos, onde armazena todas as sprites de todos os momentos do jogo e também de todos os objetos que aparecem, né? Então tá nessa pasta gráficos aqui. E aí o resto é basicamente o código mesmo. Eu vou começar aqui pela settings, eu vou mostrar um pouquinho dela, por quê? Porque ela é onde a gente define todos os parâmetros iniciais do nosso jogo. Por exemplo, o Vinícius citou do tamanho da nossa tela, que estava aqui no arquivo. A gente está setando ela aqui. E a gente instancia essa variável em alguns outros modelos, alguns outros desses arquivos para fazer algum outro tipo de alteração. Então aqui você vai perceber que a gente está passando vários parâmetros iniciais aqui, como a quantidade de sementes, a ferramenta e todos os outros tipos de itens que podem aparecer no jogo ou no inventário. Ó, o preço de venda dos objetos, então esse preço aqui é o preço que vai aparecer no mercante. O tempo, ó, da colheita ali, grow speed, e os preços para compra também. Bom, o menu, a gente desenvolveu um menu que era para o jogo começar e a gente ter pelo menos alguma coisa ali, um botão inicial para o jogo já não começar rodando. Então a gente criou um menu aqui na biblioteca PyMenu mesmo. A gente criou uma class aqui e aonde a gente usou também, reaproveitou aqui a classe button. Então aqui na classe button a gente criou os botões, criou as ações dos botões e a gente tanto do jogo, né, os botões internos do jogo, tanto os botões do menu que a gente conseguiu usar aqui. Então a gente coloca uma música inicial aqui no menu, carrega uma imagem de fundo, usa aqui as variáveis citadas, que é do tamanho da tela, seta aqui algumas outras coisas que a gente precisa para conseguir gerar um menu clicável, os botões em si, e é isso. Isso aqui se encerra aqui, tá? Na main, a gente basicamente dá o start aqui em todas as variáveis, a gente dá um nome para nossa janela, e depois a gente dá um start nos arquivos aqui. Então o jogo roda aqui, não tem muito. A main ficou bem limpa mesmo, essa era a ideia, que a gente só usasse ela para conseguir instanciar as outras classes do jogo. Outro tópico interessante aqui, também foi citado, é a questão do timer, que a gente setou aqui. Então ele vai dando get ticks aqui, ou seja, ele vai pegando como se fosse um segundo ali o tick, para conseguir ir calculando qual horário do dia, teoricamente, o jogo tá, para conseguir gerar a imagem do que seria uma noite e um dia, o que é muito importante para as plantações também quando a gente dorme. Bom, aqui na Sky é onde a gente seta a cor, né? Teoricamente ali que vai ficar durante o dia. Então a gente tem a cor inicial e a cor de reset, né? Também a gente seta ela aqui e uma cor final que a gente quer que ela fique no final da transição. Então aqui a gente usa de novo as variáveis de tamanho de tela e a lógica basicamente consiste em fazer algumas validações e gradualmente, conforme a validação for um laço, né? São alguns fors aqui, ele vai alterando gradativamente até chegar no final que a gente deseja. Então, essa aqui é a lógica que a gente usou para conseguir transformar o céu. E aí aqui também tem uma outra classe que a gente colocou aqui dentro do mesmo arquivo, na verdade duas, né, que geram o efeito de chuva. Uma que está aqui que é a rain, então aqui na rain a gente traz aqui a sprite da chuva mesmo, né, na rain drops aqui dentro da pasta gráficos tem a sprite da chuva. Então aqui também tem a grama molhada, então a gente traz esse efeito de chuva para cá. E aqui no drops, que é a questão da caída, a gente também traz nessa classe de cima. Então a gente tem os dois movimentos aqui, né? Tanto da chuva, o mapa, a alteração do mapa com a reação da chuva, tanto da chuva caindo ali do céu. E também tem essa pasta aqui, que é essa classe aqui, que é a classe de suporte, que é basicamente ela que varre todas essas pastas aqui que temos aqui, principalmente do personagem, né, que é onde tem mais, que ela varre aqui todas as pastas, varre todas as sprites que tem aqui e fica repetindo o laço.
Então, basicamente, ela serve literalmente de suporte para as sprites. Enquanto a gente não finaliza o jogo ali, ela fica sempre ativa e fica dando sempre o retorno ali para a tela da sprite atual. Então, com isso aqui, a gente finaliza uma das partes do que é a exibição. Dando continuidade no código, temos também aqui o arquivo level.py, que ele praticamente atribui todos os elementos do jogo. Como, por exemplo, aqui dentro da classe setup, a gente puxa um arquivo mapa.tmx, porque esse mapa ele foi criado num aplicativo chamado Tiled. E a gente, para poder usar ele e integrar aqui, utilizamos essa biblioteca, a PyTMX. Com isso, a gente importa todas as camadas do jogo. No caso aqui também, a gente puxa no mapa principal a base dele, só o chão, nesse arquivo aqui. E todas essas partes que a gente puxa aqui são camadas que estão aqui dentro do aplicativo Tiled. Aqui no Tiled, esse foi o mapa que montamos. No caso aqui está só a base plana sem nada. E como a gente consegue ver aqui do lado, tem várias camadas. E cada camada foi puxada individualmente no arquivo para a gente poder mexer com cada um individualmente. No caso aqui também já atribuímos onde são as colisões e os lugares que são plantáveis, porque com isso a gente consegue também atribuir isso no jogo. Também dentro de Leva a gente tem a função reset, que é a função no qual ele vai resetar os principais atributos, que seria a criação das árvores, a cor do céu, remover a água das plantas e também dar um update nas plantas. No caso, quando o personagem dorme no jogo, tudo isso ocorre. E por último aqui temos também essa função aqui, o qual ele segue o personagem para a câmera ficar centrada nele. Já aqui, no arquivo soil.py, temos essas funções que são muito importantes. A classe SoilTail e a WaterTail. A SoilTail assume o papel de uma sprite do solo. Ela é utilizada para criar blocos de solo na nossa fazendinha. O mesmo para o WaterTail, que ele cria os solos que estão com água. Já essa classe Plant, ela é responsável pelas plantas da nossa fazenda. Aqui, utilizando o suporte, nosso suporte.py, ele consegue pegar o caminho das plantas que temos. Aqui também definimos aqui o crescimento da planta. E aqui a gente cria a sprite da planta para quando ela tiver que crescer. A classe Soil Layer desempenha um papel central no gerenciamento das camadas de solos e plantações. Seu grupo de sprites tem o solo, as colisões, a água e a planta. A função Create Soil Grid, ele inicializa uma grade de solo com base no nosso mapa, feito lá no aplicativo Tiled. Enquanto o Create Hit, ele gera retângulos de colisão para essa grade. Ou seja, quando a gente pega o nosso mapa TMX, todos os quadradinhos vão ter uma grade. E de acordo com o que a gente fez no mapa, onde está aquela camada escrita Frameable, que são todos os quadradinhos verde, a gente acrescenta dentro dessa grade a letra F, para a gente poder saber quais lugares que são farmáveis ou não. Temos também aqui outras funções, como a função de regar. Essa função aqui, que ele carrega todos os solos, no caso, para quando tá chovendo. Temos também, de remover água, que esse caso aqui, ela acontece quando dá o reset. Também temos um para verificar, se tá aguado ou não. Já essa função aqui, ela serve para quando for plantar a planta. No caso, se já tiver plantada, a gente vai ter um P. Caso contrário, é adicionada a planta e dentro da grid é adicionado um P. Outra função muito interessante é esse Create Soil Tiles, porque ele verifica todas as condições que pode ser possível para ficar um solo do lado do outro. Como a gente pode ver aqui no vídeo do jogo, cada solo é uma imagem, porém quando ela se junta com uma do outro lado, ela tem que mudar. E isso ocorre dentro dessa função. Nesse caso aqui, ele verifica onde é cada posição. No caso, o top seria um quadradinho para cima, então ele faz isso.
E sempre para começar, a gente começa com tipo O, que é um quadradinho que não tem em todos os lados. E cada vez que você bota um bloquinho do lado, ele verifica o outro do lado para saber qual é o tipo de bloco, e nisso ele coloca a imagem correspondente que deve ficar do lado. Partindo para o overlay.py, esse arquivo é responsável por fazer a sobreposição gráfica no jogo. No caso, ele demonstra aqui no canto da tela as ferramentas que temos. Já o arquivo per.py, ele é responsável por todas as movimentações e ações do personagem. Podemos destacar aqui o inventório das sementes e o inventório das plantas. Temos também as interações. Temos também aqui os usos das ferramentas, porque cada ferramenta tem um uso específico. E essa parte aqui é a parte no qual é pega as animações do personagem. Utilizando aquele arquivo suporte, conseguimos andar no caminho das pastas, porque cada pasta tem um nome, como foi dito pelo Nicolas. E cada pasta é uma animação, e é aqui que isso ocorre. Seguindo isso, esta função é a que faz a animação. Ela percorre todos os arquivos dentro da pasta da animação e faz uma animação com ela. E não poderia faltar a função qual mapeia as trecas do personagem. Isto ocorre aqui. Temos todos os botões do qual cada um faz uma ação. Como, por exemplo, apertar o F para trocar uma ferramenta. Ou espaço, para poder usar a ferramenta e tudo mais. No caso, também temos essa função, no qual ele pega o status do personagem. No caso ele estiver parado, no caso a magnitude 0, dentro daqueles arquivos de animações, é adicionado o idle, que é uma animação no qual o personagem está parado. Temos também aqui a parte da colisão, que ele faz a parte da colisão conforme está no nosso mapa também. E para terminar, temos a parte do movimento. Nesse caso, essa função aqui em específico, ele normaliza a movimentação do personagem na vertical. Porque, ao olhar um plano cartesiano, quando você junta um vetor para um sentido para frente e um vetor para cima, quando você junta esses dois, acontece que esses vetores se juntam e a velocidade ela aumenta, no caso, para a diagonal. Nesse caso, essa função ela delimita isso, ela normaliza e deixa a velocidade igual para cima e para baixo, tanto na diagonal. E para isso também temos uma função que dá o update em todas as funções para que possam ocorrer. E esta foi nossa parte, explicando o código. Agora vamos falar um pouco de desempenho. Vamos falar dos requisitos mínimos e memória RAM e o que o jogo precisa para rodar bem. Bom, vamos falar um pouco do desempenho do jogo agora, né? Então eu trouxe 2 indicadores interessantes aqui para a gente conseguir monitorar como que está o desempenho do jogo conforme o uso dele. Então, isso daqui eu coloquei mais para monitorar mais o uso da memória RAM, ou seja, o meu computador tem 24 GB, a gente está partindo dos 10 GB, então a gente vai conseguir saber durante o funcionamento do jogo quanto isso aqui vai aumentar e qual vai ser os picos e oscilações aqui que vamos ter. Então, e aqui embaixo, eu abri também o básico gerenciador de tarefas, que aqui também eu tenho uma visão mais resumida, mas dá para a gente saber se está usando a placa de vídeo, se está usando algum outro serviço também. Então aqui é mais para monitorar a memória RAM, aqui mais para monitorar os outros serviços no geral e as porcentagens de uso. E a gente vai executar o jogo. Então a gente já percebe, eu vou colocar aqui, abrir essa janelinha do Python, que a gente está com cerca de 9%, de 10% ali no processador. A memória RAM não anda muito, vai para 130 megas ali. Lembrando que o Visual Studio Code, assim, tá pegando 500 megas, mas antes de eu abrir o jogo já estava nessa média, então eu acredito que o jogo não está interferindo muito aqui no uso do Visual Studio Code. A não ser que ele está trazendo aqui o uso da GPU 3D, que é a da placa de vídeo, que está usando ali uma porcentagem também, não só pelo jogo, mas também porque eu estou usando para a gravação da tela. Mas a gente percebe que quando eu tomo alguma ação aqui no jogo, dá um pequeno pico ali, ó. Tanto em todos os tipos de ação ali da parte da GPU. Então o uso maior ali está sendo um pouco mais da placa de vídeo durante as ações. Então quando eu começar o jogo aqui, e eu começar a andar com o bonequinho, a gente vai perceber que vai começar a dar um uso ali na placa de vídeo, mas a memória RAM mesmo aumentou 1 mega ali no uso. Então
o controle de memória RAM tá bem ok. E dos outros itens também. Tanto que, ó, vou até fechar o jogo aqui. Pode ver que o uso do Visual Studio Code se mantém. E da memória RAM ali varia 100 megas. Ou seja, o jogo, mesmo com esse ponto de estar rodando pelas pastas, passando pelas pastas, etc., ele ainda continua sendo uma lógica bem leve. Não procura trazer problemas de desempenho. Vou até rodar novamente aqui, só para a gente monitorar. E tá com a chuva, né? Ou seja, todos os elementos do jogo que pesa tá rodando e tá bem tranquilo. Então eu posso até fazer uma plantação aqui, por exemplo, vou plantar um milho. E a gente vê que não interferiu em nada na questão da memória RAM e do processador. O uso continua estável ali. Então a gente trouxe alguns indicadores aqui para a gente conseguir monitorar durante a gameplay como que tá o desempenho do jogo. Então a gente trouxe ali o gerenciador de tarefas na parte de baixo, onde a gente consegue dar uma olhada mais genérica em alguns dados como a CPU e o disco, e também um pouquinho da memória RAM. E ali em cima a gente trouxe o da NVIDIA, onde a gente consegue monitorar algumas coisas mais detalhadas, como o uso de GPU, que é a placa de vídeo, a temperatura, e o FPS, né, e alguns outros pontos que podem ser importantes caso você jogue por muito tempo, enfim. Bom, então, a gente está rodando o jogo tá, o boneco se mexe normal, e a gente pode ver que o uso máximo ali varia de 130 megas de memória RAM, 150 megas de memória RAM, com o uso do Visual Studio Code, porém não é um cálculo exato, porque ele já consome por si só, né, sem rodar nada, cerca de 1 GB. Então, tem ali uns 300 megas aí de consumo também do Visual Studio Code. Então, a gente pode colocar que ele consome em média 400 megas de memória RAM e cerca de 10 a 14% de uma CPU comum, assim. Então, o jogo está bem leve, mesmo com a mecânica de fazer a varredura das pastas para o uso das sprites. Então, mesmo que a gente tome as ações mais pesadas do jogo, que é como colher as maçãs, cortar a árvore, fazer algum tipo de plantação, a gente consegue monitorando ali o uso que ele não varia muito. Continua bem estável ali, tanto o uso da aplicação, tanto o Visual Studio, tanto as temperaturas, está tudo normal, independente do tipo de ação ali no jogo. Isso indica que está bem otimizado e que os requisitos mínimos são facilmente atendidos. E essa foi a nossa apresentação do nosso projeto. Espero que tenham gostado.